Então vamos lá, pessoal, vamos resolver o exame de Matemática 2020, 12ª classe. Estás à procura dos melhores livros para estudar? Os livros que vão tornar craque em Matemática e Física e não estás a encontrar na internet? Finalmente encontrou a solução. Temos os melhores livros para a preparação de exame de admissão, livros de uma única editora que vai te levar do nível 0 até o nível topo. Sim, isso mesmo, até o nível topo. Agora já pode estudar a qualquer momento utilizando apenas o seu telefone. Já temos em formato eletrônico os livros mais atualizados do nosso sistema de ensino, aqui em Moçambique. Temos disponível livros de matemática 8ª classe até 11ª classe. Também temos disponível livros de física então, da 8ª classe até 12ª classe, de uma única editora que é Texto Editor, que são os melhores livros do momento. Tudo isso disponível então em PDF. Sim, em PDF. Agora está esperando o que? Adquira já. E também deixa de contar um segredo. As questões de exame de admissão são retiradas desses mesmos livros, ou seja, são extraídos então desses mesmos livros. Caso você queira conferir, basta só adquirir esses livros. Aproveita uma promoção única e seja craque em Matemática e Física. Entre em contato com os números que estão aparecendo na sua tela e veja que vai se tornar craque em Matemática e Física em pouquíssimo tempo. Então seja craque em Matemática e Física. Meu amigo, o exame aqui está composto por 40 questões e nessa aula nós iremos resolver da questão número 1 até a questão número 20 nesse caso, e a segunda parte nós iremos resolver da questão número 21 até a questão número 40, ou seja, nós teremos apenas então, duas partes, sendo essa a nossa primeira parte. Então, caso você não queira perder a segunda parte, inscreva-se aqui no canal. Estando inscrito nesse canal, você terá acompanhamento então correto dessas nossas aulas que facilitará na sua aprendizagem, meu amigo. Inscreva-se aqui no canal para você não perder a segunda parte. Nós podemos então partir resolvendo essa questão número 1 rapidamente até a questão número 20. Calma e calma. Vamos ter que explicar aqui, então, aqui passo a passo, detalhado, para você tentar perceber muito bem. A questão número 1 está a pedir com que então qual é o valor dessa nossa expressão que nós temos aqui. Mas temos exatamente assim. A expressão é essa daqui que nós queremos. 7 fatorial vezes 4 então fatorial dividido por 5 fatorial vezes 6 fatorial. Primeiramente, caso você então não saiba, fatorial de um número natural, nesse caso, sempre aqui temos que ter então número natural. Então, fatorial de um número natural é mais ou menos assim. Se nós temos exatamente aqui então 4 fatorial, isso aqui será igual a 4 vezes 3. Se nós queremos terminar aqui então no 3, temos que fazer aqui então 3 fatorial. Ou seja, se nós queremos então prosseguir, então continua. Teremos aqui então vezes 2 vezes 1. Terminamos aqui então no 1 fatorial. Então 1 fatorial é igual a 1. Ou seja, nós teremos aqui então 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Isso aqui resulta em 24. Então a fatorial de um número natural é sempre uma multiplicação sucessiva, mas nesse caso aqui de uma forma então decrescente. Veja, daqui para aqui nós retiramos aqui apenas uma unidade, menos 1. Daqui para aqui nós também retiramos aqui então uma unidade, menos 1. Daqui para aqui nós retiramos uma unidade, menos 1. Ou seja, fatorial de qualquer número é apenas uma multiplicação sucessiva, mas mesmo assim de uma forma aqui decrescente. Então, mais ou menos nessa questão, nós iremos aplicar então o mesmo raciocínio. Veja aqui comigo, veja comigo. Aqui nós temos 6, aqui nós temos 7. Aqui nós temos 5, aqui nós temos 4. Então nós podemos tentar reduzir esse 7 de modo que nós possamos encontrar esses 6 para aproveitarmos e fazer o que? Simplificarmos. E aqui também nós podemos então reduzir esse 5 de modo que nós possamos então encontrar esse 4 fatorial para nós simplificarmos. Mas como assim, Judy? Vem comigo aqui. O 7 é a mesma coisa, 7 vezes 6 fatorial. Nesse caso terminamos aqui. Agora o 4 você pode manter, 4 fatorial dividido então por 5. O 5 é a mesma coisa, 5 vezes 4 fatorial. Terminamos por aqui. Multiplica então aqui por 6 fatorial. Então nesse caso eu posso cortar esse fatorial daqui, ou seja, esse 4 fatorial com esse 4 fatorial, visto que aqui nós temos uma multiplicação, aqui está uma multiplicação, e aqui também posso cortar isto com isto, resultando aqui apenas o que? 7 que divide por 5. Nós teremos aqui então 7 que divide por 5 como sendo então o nosso resultado. Essa alternativa nós podemos encontrar aqui na alternativa B, 7 que divide por 5 então é a nossa alternativa correta como sendo aqui então B. Muito bem, nós podemos então passar para a questão número 2. Podemos ver então a questão número 2. A questão número 2 disse por o seguinte: qual é a forma simplificada da expressão binomial? Essa expressão binomial é mais ou menos assim. Temos aqui então a combinação de n mais 1
aqui tomado a 2. Meu amigo, basicamente o que eu tenho que saber primeiramente é a forma aqui então de combinação. Ou seja, se nós termos aqui então a combinação de n tomado a p, isso aqui resulta em o n fatorial, teremos aqui então o n fatorial dividido aqui então por esse p, teremos aqui então o p fatorial, entre parênteses o n menos p. Teremos aqui então o n menos p, mas tudo isso aqui então fatorial. Aqui também iremos aplicar a mesma coisa, meu amigo. Isso aqui é muito simples. Consideramos que isso aqui é o nosso n, tudo isso aqui então faz a parte da quinta do n, e o 2 aqui é o nosso p. Nós teremos assim o n, vou ter que colocar aqui, teremos aqui então o n mais 1, tudo isso aqui está aqui fatorial, dividido, mais ou menos assim, dividido por 2 fatorial, teremos aqui então 2 fatorial, entre parênteses, tudo isso aqui está menos 2. Teremos aqui então o n mais 1 menos 2. Exatamente assim. Aqui então coloca fatorial. Agora isso aqui será igual. Veja aqui comigo, veja comigo. Aqui embaixo nós podemos então manter, visto que então o 2 fatorial é igual a 2. Teremos que colocar aqui então o 2. Entre parênteses, aqui nós teremos o 1 menos esse 2. Teremos aqui então o 2, ou seja, o n menos 1 fatorial. E aqui em cima nós ficaremos então com n mais 1. Tudo isso aqui então fatorial. Veja aqui então, preste atenção. Essa parte daqui, que é o n menos 1 e o n mais 1, o que é maior aqui então é o n mais 1. Então nós podemos então reduzir de modo que nós possamos chegar no n menos 1 para aproveitarmos aqui então simplificarmos. Mas como assim, Julinho? Meu amigo, acompanha aqui comigo. Se nós teremos exatamente, eu vou ter que escrever aqui. Se nós teremos exatamente assim, preste atenção aqui, preste atenção. Se nós teremos aqui então o n fatorial, é a mesma coisa. Colocarmos aqui então o n menos uma unidade, menos 1, entre parênteses, mas aqui então o n menos 2, ou seja, isso aqui está menos 1. Aqui se eu querer terminar aqui, vou ter que terminar aqui então como fatorial. Exatamente assim. Isso aqui é a mesma coisa que nós fizemos com números naturais. Ou seja, se nós termos mais ou menos assim, tá, por exemplo, o 5 fatorial, seria a mesma coisa o 5 vezes 4 vezes 3. Se eu quero terminar aqui então no 3, tem que terminar aqui então com um fatorial. Veja que aqui então multiplicação sucessiva, mas sempre reduzindo uma unidade, como nós fizemos aqui com essa expressão que nós temos aqui. Muito bem, tendo compreendido isso, então nós podemos partir para resolvermos essa nossa questão. Veja que isso aqui será igual, aqui embaixo posso manter, teremos 2, entre parênteses, o n menos 1, tudo isso aqui está fatorial. Mas aqui em cima nós teremos aqui então o n mais 1, multiplicado aqui com quanto? Leva isso aqui a ter uma unidade, ou seja, o n mais 1 nesse caso, se por trás daqui então uma unidade que é menos 1, ficaremos aqui apenas só com n, isto com isso aqui nós simplificamos, apenas só teremos o n. Aqui também iremos fazer a mesma coisa, teremos isso aqui então vezes o n, entre parênteses, leva mais esse que n está menos uma unidade, nós teremos aqui então o n menos 1, tudo isso aqui está fatorial, já terá que simplificar isto com isto, ficaremos com quanto? Aqui embaixo nós teremos 2, simplesmente, isso aqui será igual, embaixo ficaremos então com 2, mas aqui em cima nós teremos o n mais 1, tudo isso aqui está multiplicado aqui por n, isso aqui é a mesma coisa, visto que o ordem dos fatores não altera o produto, seria a mesma coisa colocarmos aqui o 2, esse n pode começar aqui, não tem problema, o n entre parênteses, o n mais 1, exatamente assim. Visto aqui então, a ordem dos fatores não altera o produto, nós podemos então deixar nessa forma aqui. Então isso aqui nós encontramos na alternativa, veja aqui comigo, isso aqui nós encontramos na alternativa A. Então nossa alternativa correta é exatamente A. Visto que então teremos aqui, veja, nós teremos aqui o n entre parênteses n mais 1 que divide por 2. Aqui também o n entre parênteses n mais 1 que divide então por 2. Percebeu nessa forma? Então nós podemos partir para exercício aqui de número 3. São questões realmente simples. Tá? Segura a onda que vamos também rebentar no exercício até chegarmos aqui então na questão número 20. Confia em mim, vamos chegar até na questão número 20. Temos exatamente assim. Para a questão de número 3, nesse caso, temos assim, qual o n que satisfaz essa nossa condição? Ou seja, qual o número que nós podemos colocar aqui então, no n, de modo que nós, ao fazermos arranjo de um número aqui, tomado a 2, será igual a 12. Então, qual é esse número? É a nossa pergunta. Nesse caso, nós podemos então copiar essa expressão para aqui a nossa folha de resolução. Teremos exatamente assim, arranjo de n, tomado aqui então a 2, disse que isso aqui deve ser igual a então a 12. Agora, nós devemos procurar então o número n, mas esse n aqui, atenção, deve ser um número que pertence ao conjunto dos números naturais
sempre aqui então N que pertence ao conjunto de números naturais, de modo que ao colocarmos aqui, vamos ter um resultado 12. Então, como é que nós podemos fazer? Meu amigo, basicamente aqui tem que conhecer a fórmula de arranjo. Ou seja, arranjo de um número, ou seja, arranjo a quinta de N, tomada aqui então a P, será igual a quanto? A N fatorial. Coloca aqui então o N fatorial, dividido aqui então por N menos P, tudo isso aqui então fatorial. Essa aqui é a nossa forma básica de arranjo. O que nós devemos fazer é levarmos isso aqui, aplicarmos esse pontinho daqui e nos vamos igualar a 12. Para não te confusionar muita coisa, apenas só trabalhe aqui primeiro e no fim tem que igualar aqui a 12. Nós teremos aqui, aplicando essa nossa fórmula aqui nós teremos o N, exatamente assim, o N fatorial dividido a quanto? A N menos 2, tudo isso aqui então fatorial. Muito bem, aqui iremos igualar a 12, mas relaxa que vamos igualar então no fim. Isso aqui será igual, veja, o N menos 2 e o N, o que é maior aqui então é o nosso N. Então nós devemos reduzir esse N de modo que nós possamos aqui então chegar no N menos 2. Logo vamos simplificar, ficaremos aqui então com N em cima, entre parênteses, N menos 1, reduz a como unidade, e tá, multiplica mais com quanto? N menos 2, reduzir mais aqui então uma unidade. Se eu quero terminar aqui, basta colocarmos aqui então fatorial. Nesse caso aqui embaixo nós temos o N menos 2, tudo isso aqui então fatorial, terá que cortar isto com isto, ficando aqui apenas só com o N, entre parênteses, N menos 1, e não se esqueça que isso aqui deve ser igual aqui então a 12. Nós teremos aqui então igual a 12. Agora sim, terá que aplicar aqui a nossa propriedade distributiva, ou seja, esse N teremos que multiplicar com esse N, ficando aqui então com N ao quadrado, e esse N mais teremos que multiplicar com esse menos 1. Nesse caso teremos aqui então menos N, sendo igual a 12 positivo. Levei isto aqui então multiplicar com esse N, por sua vez levei mais N, multiplicar aqui então com o menos 1. Então, o que nós podemos fazer então é o seguinte, é o que? É organizarmos essa nossa equação quadrática. Nesse caso nós temos aqui então o N ao quadrado menos N, isso aqui nós podemos passar esse 12 para esse membro, ficando aqui então negativo. Passa isso aqui então para aqui, teremos que ter aqui então o menos 12 negativo. Aqui você iguala a 0. Ou seja, nós teremos exatamente assim. O N ao quadrado menos N menos 12 sendo igual aqui, ou seja, sendo igual aqui então a 0. Exatamente assim. Aqui a escolha será sua. Pode aplicar aqui a nossa forma de Bhaskara, que é a nossa que é chamada aqui de forma resolvente, ou também aplica aqui soma e produto. Como você é um craque da 12ª classe, temos que resolver as questões com moderação nesse caso, nós iremos aplicar aqui soma e produto. Soma e produto disse como? Disse que o produto entre dois números, mais ou menos assim, o que? A soma e produto disse assim, a soma desses números é igual a menos B, que divide aqui então por A, e o produto desse mesmo número, que é o P, é igual a C, que divide aqui então por A. Veja, o B é quanto? O B aqui então será o menos 1. Então, como B é menos 1, colocando aqui nós teremos assim, o menos da fórmula, entre parênteses menos 1, que divide aqui então por O A. O A aqui então é 1, esse que acompanha o N aqui vai estar ao quadrado. Nós teremos aqui então, isso aqui é igual a 1. Nesse caso, isto com isto resulta então em positivo, ou seja, menos vezes menos igual a mais, e ficando aqui então com mais em cima, ou seja, mais 1 em cima, que divide aqui então por 1 resulta em 1. Aqui também iremos fazer a mesma coisa, veja, o C aqui tem menos 12, é tudo isso que nós temos aqui. Teremos aqui então menos 12, que divide aqui por o A é 1, teremos aqui então simplesmente o menos 12. Muito bem, tenta encontrar aqui então a soma é igual a 1 e o produto é igual a menos 12. Então nós podemos procurar dois números de modo que ao somar o mesmo número é igual a 1 e o produto dele é igual então a menos 12. Veja aqui comigo, veja comigo. Nós podemos procurar aqui então dois números somados, dá quanto? Dá aqui 1 e o produto desses números vezes aqui então dá o menos 12. Pensando um pouco apenas, só pensa apenas um pouco, nós vamos encontrar esse número. Ou seja, uma das possibilidades de nós termos o produto entre dois números sendo igual a 12 é 2 vezes 6. Isso aqui é igual a 12, mas assim não vai satisfazer a condição da soma. Então, outra possibilidade é 3 vezes 4, sim vai satisfazer a condição da soma. Nesse caso, nós teremos aqui o 3, aqui 4.
mas de modo que esse número aqui, então, o produto dele seja igual aqui a menos 12, isso significa que um deles deve ser negativo, mas controla aqui então na soma. Nós podemos ter aqui então 3, aqui 4. Para que a soma desse número dê o resultado aqui então 1, isso significa que o número negativo aqui deve ser então o menor dele. Aqui temos aqui então o menos 3. Aqui também podemos colocar então menos 3. Agora sim, menos 3 mais esse 4 é igual aqui então a 1, mas menos 3 vezes esse 4 é igual então a menos 12. Agora sim. Então nesse caso nós teremos aqui o nosso n sendo igual aqui a menos 3, o outro n é igual aqui a 4. Mas no início dessa questão, eu já disse que o n sempre deve pertencer aqui então ao conjunto de números naturais. Então, como é um dos n aqui não pertence ao conjunto dos números naturais, nós podemos então descartar essa possibilidade de nós termos o n menos 3. Apenas ficando aqui com 4. Então, nossa solução teremos aqui simplesmente 4. Nesse caso, nós podemos ver aqui nas nossas alternativas, sendo aqui então a nossa alternativa correta, alternativa aqui então D. Muito bem, vamos passar para a nossa questão aqui de número 4. Resolvendo essa questão, vai ver que isso aqui também é realmente simples. Veja aqui comigo. Quantos anagramas da palavra capítulo terminado por P podemos formar? Meu amigo, a palavra aqui tem capítulo, temos assim capítulo, nesse caso assim, capítulo. Agora nós queremos o número das anagramas disso daqui, mas terminando sempre em P. Ou seja, nós podemos tentar remover esse P e colocarmos no final. Teremos aqui então C, nesse caso aqui então K. Aqui temos o I, assim. Aqui temos o T. Muita calma aqui, Julie. Temos aqui então o terminado aqui então em P. Então, se vamos movimentar esses números daqui, essa letra, melhor dizer, de modo que só apenas termina em P, isso significa que o P aqui vai ser fixo. Tá vendo? O P aqui está a ser fixo, então nesse caso, se nós fixarmos o P, apenas iremos movimentar esses que nós temos aqui. Temos aqui então 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 letras que nós iremos movimentar. O princípio de anagrama, como nós vimos aqui no canal, na nossa aula de análise combinatória, caso você tenha dúvidas sobre esse tipo de aula, vai lá, tem todas as aulas lá. Então, o princípio disso daqui é contarmos esses números, ou seja, as letras, e colocarmos aqui então fatorial, ou seja, colocarmos aqui então a permutação disso daqui. Nós teremos aqui então 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Teremos aqui então permutação de 7, que resulta aqui então em 7 fatorial. Então é assim que nós podemos fazer. Mas caso aqui então tenha uma repetição de palavra, mas não é nesse caso. Esse caso não temos nenhuma repetição de palavra. Por exemplo, aqui nós podemos ter a letra Ana. Temos aqui a letra então Ana. Ou seja, o nome é Ana nesse caso. Então, esse Ana, então se nós queremos achar a sua anagrama, teremos que fazer assim. Contamos 1, 2, 3, teremos aqui então 3 fatorial, e poderemos dividir por número das repetições. Repetir quantas vezes a letra, temos aqui então A repetindo, aqui também A repetindo. Devemos dividir aqui então por o 2 fatorial, nesse caso assim. Mas aqui então nenhuma letra está a repetir, então nós podemos colocar apenas só 7 fatorial. Então 7 fatorial, isso aqui resulta em 5040, nesse caso assim. Aqui é a mesma coisa fazer aumentar 7. 7 fatorial é a mesma coisa, 7 vezes 6, vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. Mas eu sei que você vai ter a sua máquina calculadora no exame, então coloca aqui apenas só 7 fatorial e vai encontrar o resultado aqui de 5040. Então, nesse caso, a nossa alternativa correta será igual à alternativa A. Exatamente assim. A alternativa aqui está A. Agora nós podemos então partir para a questão número 5, rebentando também, e preste atenção aqui comigo. Podemos ver a questão número 5, preste atenção nessa questão. Temos mais ou menos assim. A câmera aqui está a desfocar e não estou conseguindo tentar controlar essa câmera. Temos mais ou menos assim. Vou ter que ler assim mesmo. Considere uma experiência que consiste no lançamento de dados e registro de número de fases que fica voltada para cima. Designe por P, Q e R os seguintes, nesse caso aqui está acontecimentos. Temos aqui então acontecimento P. Podemos ver aqui nosso acontecimento então P. Diz assim, sair um divisor de 5. Mas como assim, meu amigo? Uma coisa que você tem que saber é de que um dado temos 6 faces. Nesse caso nós temos aqui então o espaço amostral será igual a face aqui que é face 1, 2, 3, 4 e 5, por sua vez 6 no fim. Então, o espaço amostral de um dado, nesse caso, nós teremos aqui então 1, 2, 3, 4, 5, 6 faces. Então, se está a dizer que considere que o acontecimento P
sair divisor de 5. Qual é o divisor de 5 então nisso daqui? O divisor de 5 aqui então seria o próprio 5 e 1. Nós teremos aqui então o divisor de 5, o próprio 5 por sua vez e 1. Nesse caso assim. Isso aqui então é um conjunto de divisor de 5. Agora nós podemos ver até o acontecimento o quê? No acontecimento que está a dizer que tem que sair o quê? Sair o múltiplo de 2. O múltiplo de 2 aqui então é o próprio 2, o 4 e 6. Teremos aqui então o 2, 4 e 6. São múltiplos de 2. Agora nós vamos aqui então R, sair divisor de 3. Temos aqui então o R, sair aqui então divisor de 3. Veja, divisor de 3 aqui então o próprio 3, para começar, o próprio 3 e 1 também. Temos aqui então e 1, são divisores de 3, nesse nosso espaço amostral. E agora o que está a dizer? Nós temos aqui então, caracteriza acontecimento P, O, R e Q. Temos aqui então acontecimento P, O, R e Q. Podemos analisarmos essa nossa situação, meu amigo. Como você é um craque à matemática, já deve saber que O significa aqui então união, ou seja, teremos aqui então o P, união, a R nesse caso, e I significa então a nossa interseção. Então, interseção aqui então com que? Então, nesse caso, nós podemos então fazermos a união entre P e R e por sua vez fazermos aqui então a interseção que nós podemos então aplicar essa propriedade mais ou menos assim. Fazermos aqui então o P união e R, por sua vez a interseção aqui então com que? Nesse caso então veja aqui comigo. O P união aqui então com R, o P e R, ou seja, isso daqui, união entre dois conjuntos nesse caso assim, o P, união entre Q e R, são elementos que pertencem aos dois conjuntos, mas não podemos repetir. Temos aqui então um 1 e 1 repetindo, escrevemos aqui então um 1 e 1, apenas vamos escrever apenas só uma vez. Teremos aqui então uma vez, vírgula, e temos aqui então o 3, temos aqui então o 3, e temos por fim o 5. E aqui então interseção com um conjunto aqui, o que é esse que nós temos aqui? Interseção aqui com um conjunto que é 2, 4 e 6. E a interseção entre dois conjuntos, nesse caso, são elementos que pertencem nos dois conjuntos. Ou seja, são elementos comuns. Visto aqui nós temos 1, 3, 5. E aqui nós temos o 2, 4, 6. Então, entre esses dois conjuntos, isto e isto, não temos elemento comum. Infelizmente, então, nesse caso, nós podemos dizer que a interseção é o conjunto aqui então vazio. Nesse caso, assim, nós representamos assim, ou também nós podemos representar aqui então com bolinha aberta, mais ou menos assim. Então, caso aconteça assim, isso que nós chamamos aqui então um conjunto, ou seja, isso aqui nós vamos dizer que então é um acontecimento aqui de um conjunto disjunto, tá a ver? Um conjunto aqui então disjunto nesse caso, ou também vamos ter que dizer que então isso aqui é incompatível, tem mais ou menos assim, então incompatíveis nesse caso, ou também nós podemos dizer que isso aqui é um acontecimento mutuamente, mais ou menos assim, então, mutuamente exclusivo. Temos aqui então mutuamente exclusivo ou incompatível, ou também é um conjunto disjunto. Nesse caso aqui, um acontecimento de um conjunto disjunto. Mas a nossa alternativa, nós temos apenas um incompatível. Então nós podemos então assinar a nossa alternativa correta. Como sendo aqui então a alternativa, nós vamos ter que verificar aqui a alternativa C. Ou seja, é aqui então incompatível. Muito bem, tendo percebido isso, nós podemos partir para a questão número 6. E agora, Júlio, como é que esse conjunto, ou seja, como é que é um acontecimento ele aqui é certo? Ou como é que é um acontecimento então ele aqui então é compatível? Ou ele aqui então é contrário? Meu amigo, caso aqui então no contrário, nós teríamos exatamente assim. Nós teríamos aqui então o nosso espaço amostral, sendo isso aqui. Então, se nós envolvêssemos esses elementos aqui, logo, isso aqui, no caso de contrário, seria então o complementar desses mesmos elementos. Ou seja, nesse caso, nós ficaremos aqui então com P complementar, sendo que o P complementar são elementos que não pertencem no P, mas que pertencem a esse. Ou seja, se elementos que não pertencem em P que pertencem a esse, nesse caso teremos aqui então o S menos P. Isso aqui que seria o seu complementar. É uma longa história. Então caso você queira ver isso daqui, todos esses exemplos que nós temos aqui, pode comprar o livro que está comigo, ou seja, compra o livro aqui, que está vendo aqui no Mais Aprendizagem, para você ter tudo isso daqui então aqui nas suas mãos. Tudo bem consigo? Entre em contato comigo, pela descrição desse vídeo tem os números aí, então entre em contato comigo, ou também pode deixar nos comentários, eu vou te vender esse livro então a bom preço.
São livros aqui em eletrônico, o melhor livro que existe aqui em Moçambique. Então, adquira esse livro para você tentar ficar craque. Nesse caso, nós temos aqui então a questão número 6. Uma urna contém 5 bolas vermelhas, 4 brancas e 3 pretas. Então, nessa urna, nós podemos dizer que então nosso espaço a mostrar, temos aqui então uma bola, ou seja, 5 bolas vermelhas, temos mais 4 bolas brancas, 4 brancas, nós temos aqui então mais 3 pretas. Extraindo isso ao caso, uma bola, qual é a probabilidade de sair uma bola branca? Meu amigo, nós queremos a probabilidade de sairmos aqui então uma bola branca, são 4 bolas brancas. Então, nesse caso, probabilidade é um assunto aqui então muito simples. Nós temos aqui então a probabilidade, teremos exatamente assim. Aqui em cima são casos, ou seja, casos favoráveis. Temos aqui então casos, aqui em cima está casos favoráveis. Casos favoráveis. E aqui embaixo, temos exatamente assim. Aqui embaixo, temos então casos possíveis. Temos aqui então nossos casos possíveis. Meu amigo, quais são os casos possíveis? Casos possíveis é de ser uma bola então vermelha, ou ser uma nossa bola então branca, ou ser uma bola aqui então preta. É que são nossos casos possíveis. Então, contudo, nós podemos somar tudo isso que nós temos aqui. Nós teremos aqui então quanto? 5 mais esse 4 é igual a 9. E 9 mais 3 teremos 12. Então teremos aqui então 12 casos possíveis. Esses aqui são nossos casos possíveis. E aqui em cima nós temos nossos casos favoráveis. Casos favoráveis é o que nós queremos. Como nós queremos sair então bola branca, ou seja, uma bola branca, nós teremos aqui então 4. E aqui embaixo nós teremos então o 12. Então aqui nós podemos simplificar, divide aqui então por 4, aqui também por 4, ficaremos aqui então 1 sobre 3. Meu amigo, 1 sobre 3 é que será a nossa então, probabilidade de sair aqui uma bola branca. Ou seja, a probabilidade aqui é 33,3%. Então a nossa alternativa é exatamente aquela alternativa C. Muito bem, tendo percebido isso, então nós podemos passar para a questão número 7. Nesse caso, diz assim, qual é o termo geral dessa nossa sucessão que nós temos aqui? A sucessão aqui então é uma sucessão, nós podemos colocar aqui então sucessão, em que a sucessão teremos aqui então 1 sobre 2, nós temos aqui então 3 sobre 4, temos aqui então 5 sobre 8, nós temos 7 sobre 16, temos aqui então 9 sobre 32. Meu amigo, continua ainda tentando mais infinito. Então, nessa coisa que eu quero que você saiba é de que nós queremos o nosso termo que nos permite gerar essa nossa sucessão aqui. Ou seja, a máquina então, que foi usada para nós então, fabricarmos essa nossa sucessão. Meu amigo, aqui então é um assunto também muito simples. Mas preste atenção. Veja aqui comigo. Se você tentar aqui então, aplicar a fórmula aqui de PA, que é a nossa progressão aritmética, nem vai resultar. E se você tentar aqui então, aplicar a nossa fórmula de progressão geométrica, nem vai resultar. Então, esse caso aqui é o caso então, de mistura entre PA e PG. Mas como assim, Julie? Veja, aqui em cima nós temos 1, a seguir aqui então é 3, aqui temos 5, aqui temos 7, aqui temos 9. Ou seja, a diferença entre um termo e outro, mas aqui em cima apenas, só veja só aqui em cima, a diferença entre um termo e outro é de 2. Então nós teremos aqui então uma PA em que a diferença é 2. Teremos aqui então uma progressão aritmética em que a razão, nesse caso aqui a nossa diferença, é igual aqui a 2. E aqui embaixo então preste atenção e veja. Aqui nós temos 2, aqui temos 4, aqui temos 8, aqui temos 16, aqui temos 32. Então nesse caso aqui, isso aqui é uma progressão geométrica, PG, de que a nossa razão, nesse caso aqui está representada pela letra então que é igual aqui a, temos 8 que divide então por 4 é igual a 2. Também teremos aqui então a razão 2. Mas Júlio, como é que você conseguiu encontrar o 2 e o 2, que é a nossa razão? Preste atenção, preste atenção. Numa progressão aqui então aritmética, mais ou menos assim está PA, se nós temos aqui então o termo A1, temos aqui então o A2, temos aqui então o A3 nesse caso. Se você quer encontrar então a razão disso daqui, é a mesma coisa levarmos o termo consequente menos o termo então, antecedente. Nesse caso, nós podemos levar então o termo aqui então, o A2, que o A2, menos o nosso então, antecedente aqui então, é o A1. Mas entre dois termos consecutivos, não venha a levar o A3 menos o A1, não vai dar certo. Sempre leva aqui então termos consecutivos. Então, nesse caso, nós temos aqui então o A2, que o nosso termo está consecutivo, menos o A1. Mais ou menos assim, então A1. Isso aqui resulta aqui então uma razão. Se eu levar então o A3
menos o A2, também isso aqui resulta razão. Ou seja, isso aqui então será a nossa constante, chamada aqui então de razão. E também se você fazer então em PG, que é a progressão aqui então geométrica, então nessa progressão geométrica, nós temos aqui então o A1, temos o A2, aqui temos o A3. Então, a razão disso daqui seria a divisão entre dois termos consecutivos. Nesse caso, nós podemos levar então o A2 que divide aqui então por A1. Isso aqui resulta aqui então uma razão que, se eu levar aqui então o A3 dividido aqui então por A2, também isso aqui resulta uma razão que. Ou seja, isso aqui também chamamos aqui de razão. Muito bem, tendo percebido isso, então, é assim como nós podemos encontrar a razão. Veja, se eu fazer aqui, então, 5 menos 3 é igual a 2, que é a nossa razão. Se eu fazer aqui, então, 7 menos 5 é igual a 2, 9 menos 7 é igual a 2, então é a razão. Então, se eu fazer também aqui 8 que divide por 4 é igual a aqui, então, a 2, 16 que divide por 8 é igual a 2, 32 que divide aqui, então, por 16 também é igual a 2. Também isso aqui é a nossa razão. E agora, então, qual é o termo geral de uma progressão aritmética e o termo geral de uma progressão geométrica? Visto aqui, então, uma união entre duas progressões, aritmética e geométrica. Muita calma, nós teremos assim, o termo geral, mais ou menos assim, de uma progressão aqui então, aritmética, que é PA, é dada pela essa fórmula aqui, que o nosso A1 será igual a A1, ou seja, o nosso AN é igual, aqui até que aqui posso colocar então uma seta para marcar a diferença, o AN é igual a A1 somado com N menos 1, multiplicado aqui então por razão, nesse caso assim. Então, o termo geral de PG, mais ou menos assim, progressão aqui geométrica, será igual a quanto? A AN, sendo igual a A1, multiplicado aqui então por razão, aqui temos o N menos 1, exatamente assim. Tá, isso aqui é o termo geral de uma progressão então geométrica, isso aqui também é o nosso termo geral de progressão aqui aritmética. Agora, o que nós podemos fazer é assim, nós podemos dizer que então, o termo geral dessa sucessão aqui então geral, isso aqui, será igual a assim. O termo então geral, nós teremos assim, em cima colocamos a fórmula de progressão aritmética. Teremos aqui então o A1 mais N menos 1 multiplicado aqui então para a nossa razão. E aqui embaixo nós teremos a fórmula de progressão geométrica, ou seja, o A1 vezes a razão, aqui temos o N menos 1, exatamente assim. E agora assim nós podemos então substituirmos os nossos elementos no seu devido lugar. Nós já temos aqui então o nosso, ou seja, a nossa razão. Nesse caso aqui a razão nós encontramos aqui igual a 2 na progressão então aritmética. E progressão geométrica a razão é igual também a 2. Então nós podemos então colocarmos aqui a razão 2 e o A1 é qual? O A1 é o nosso primeiro termo. Então se você ver nessa nossa sucessão aqui, o A1 aqui em cima é igual a 1, visto que é o nosso primeiro termo. Nós teremos aqui então 1 somado com quanto? O N menos 1 multiplicado aqui pela nossa razão. A razão aqui então é 2. Teremos aqui o 2. E aqui embaixo nós teremos assim, o A1. O A1 é quanto, meu amigo? O A1 aqui é o nosso primeiro termo. Nesse caso nós temos aqui então o 2. Nós teremos aqui o 2 multiplicado por quanto? Por a razão. A razão é 2. O 2 elevado aqui então a N menos 1. Podemos continuar com nossos cálculos aqui, então, cálculos aqui. Isso aqui será igual, veja, aqui então coloco então 1, veja, 1 somado, aqui nós temos isso aqui multiplicado aqui então por 2, é a mesma coisa fazer da distributiva, ou seja, terei que multiplicar esse 2 vezes n e esse 2 então vezes o menos 1. Teremos aqui então 2n menos o 2. Embaixo nós temos o 2 vezes o 2 elevado a n menos 1. Preste atenção que nós temos aqui então multiplicação de bases, mas expoente aqui ainda é diferente. Nesse caso nós podemos então mantermos a nossa base que é o 2 e somamos o seu expoente. Essa parte aqui então de 2, temos o expoente aqui então em 1, visto que o 2 elevado a 1 é igual aqui então a 2. Então nós podemos então somarmos esse 1 mais tudo isso aqui então, e mantermos a nossa expoente e mantermos a nossa única base. Nós teremos assim o 2 elevado a n menos 1 somado aqui então com 1. Continuando aqui nós teremos exatamente assim. Veja aqui, veja comigo. Essa parte daqui nós podemos cortar isto com isto. Ficaremos aqui então com 2 elevado então a n, visto que isso aqui então isso aqui são simétrico. E aqui nós podemos então subtrair o qual? Esse 1 menos esse 2 é igual a aqui então a menos 1. Ou seja, ficaremos aqui então com 2n menos 1. Como sendo aqui o nosso termo geral. Isso aqui nós podemos então localizarmos aqui em que linha? A linha A. Veja, nós temos aqui então o 2n menos 1 dividido aqui então por 2 elevado então a n.
A nossa linha A é que é a nossa resposta correta. Nós podemos ver aqui da questão número 8. Meu amigo, preste atenção também à questão número 8, que é uma questão aqui também simples. Então esse é o momento de você verificar se está inscrito nesse canal. Caso você não esteja inscrito, clique ali em se inscrever para você não perder então os nossos próximos conteúdos, ou seja, a segunda parte disso aqui. Então, clique ali em se inscrever, então, aí você ficará então por dentro de tudo que vai acontecer aqui no canal. Então, o dia que vai lançar a segunda parte, logo então você será a primeira pessoa a ser notificado. Então, clique em se inscrever e para não perder esses conteúdos maravilhosos aqui em do mais aprendizagem. Vamos aqui então à questão número 8, também a questão número 8. Meu amigo, o assunto aqui também é o mesmo. Temos aqui então sucessão AN. Temos aqui uma sucessão AN. A câmera também não está a facilitar. Caso então haja um patrocinador, patrocine outra câmera aqui. Temos exatamente assim. O AN sendo igual a N menos 3. Aqui nós temos o N mais 1. Temos aqui então o BN é igual a menos 1. Só tudo isso aqui elevado aqui a 2N. Por fim, temos aqui o C de N é igual a 3 menos o N. Nesse caso, temos aqui então quanta monotonia são respectivamente. Então, nós podemos dizer que então quanta monotonia essas três sucessões são aqui então respectivamente. Então, o que você tem que saber aqui primeiramente é de que sucessões monótonas são aquelas sucessões em que essa sucessão aqui ou ela é crescente ou ela então é decrescente, não é constante. Então, essas sucessões aqui então são monótonas. Então, nesse caso, nós temos aqui então a linha A, temos a linha B, temos C até D. Então, preste atenção e verifica bem. Veja. Se você for analisar então isso daqui da linha C, nós temos aqui então, exatamente assim. Quando a monotonia dessa função aqui, se você calcular aqui então o C de 1 é igual a 3 menos 1 é igual a 2. Se você calcular aqui então o C de 2, teremos aqui então o 3 menos 2 é igual aqui então a 1 nesse caso. Se você calcula aqui então o C de 3, teremos aqui então 3 menos 3 é igual a 0. O C de 4, teremos aqui então 3 menos quanto? Menos o 4 é igual aqui então a menos 1. Qual é a característica? A característica então é de sempre descer, ou seja, estamos aqui então a decrescer. Nesse caso, essa sucessão aqui é uma sucessão aqui então decrescente. Meu amigo, nós teremos aqui então uma sucessão decrescente, mas não se acostume a fazer dessa forma aqui. Tem uma forma aqui então específica para você tentar verificar se a sucessão aqui é crescente ou decrescente. Qual é a forma, Julie? Nós teremos assim. Uma sucessão aqui está crescente, isso significa o quê? O termo então seguinte deve ser maior em relação ao termo anterior. Nesse caso, nós podemos dizer que então, se nós temos aqui então o N mais 1, que o termo aqui então, esse N mais 1, deve ser aqui então maior ou igual nesse caso com o N. Ou seja, esse termo aqui então deve ser menor em relação a isso aqui. Isso aqui que será o nosso termo então, seguinte, deve ser maior ou igual em relação ao termo anterior. O exemplo aqui temos exatamente assim. Se você ter uma sucessão assim, então 1, temos aqui então 2, temos aqui então o 3,3, temos aqui então 4, temos aqui então 5, mas isso aqui então 5. Veja, esse sai temos aqui então 1, 2, 3, 3, 4, 5, 5, mas mesmo assim, haja aqui então repetição, nós vamos ter que dizer que então isso aqui é uma sucessão aqui crescente. Nesse caso, então, caso ao contrário, caso aqui então seja então menor ou igual, nesse caso nós podemos dizer que a sucessão aqui é uma sucessão decrescente. Então, para ser decrescente deve ser maior ou igual. Então, para ser decrescente deve ser então menor ou igual. Nesse caso assim. Veja como é que fica. Então, façam-se sempre. Mas você também pode fazer dessa forma aqui também, não tem problema. Então, vamos verificar. Disse que o último termo, ele aqui o termo está decrescente. Teremos aqui então decrescente, com o nosso então último termo. E o último termo aqui é decrescente, nós podemos ver aqui a nossa alternativa. Isso com uma prova de múltipla escolha sempre verifica na nossa alternativa para você tentar eliminar algumas opções. Temos exatamente aqui. Aqui nós temos que isso aqui é crescente, então isso com isso é crescente, tipo isso aqui nós podemos tentar excluir das nossas alternativas. Só ficaremos com A e B. Então veja, podemos verificar então a questão B de N. Essa sucessão aqui está B de N. O B de N, nós temos exatamente assim. O B de N é igual a menos 1 sobre menos 1. Tudo isso aqui elevado então a 2N. Veja, se eu colocar aqui então qualquer número natural, eu colocar aqui de N,
essa sucessão aqui sempre teremos aqui então uma constante, ou seja, ou será então o menos 1, ou será 1, não vai se movimentar. Então nesse caso nós podemos dizer que então, isso aqui não é uma monótona, visto que não é crescente, não é decrescente, então não é uma monótona. Nós podemos dizer que a nossa terceira opção aqui dessa nossa sequência é de que não é, teremos aqui então não é monótona. A câmera aqui então não está a facilitar, não é monótona, nesse caso assim, não é monótona. Veja, a última opção temos aqui então decrescente, nós temos aqui então decrescente, aqui nós temos a segunda opção aqui então não é monótona, obviamente que essa nossa primeira aqui então será crescente. Caso você queira também pode verificar a partir dessa nossa fórmula aqui, ou também tenta substituir aqui então valores, por exemplo, o C de 1, nesse caso teremos aqui então o A de 1, o A de 2, vai ver que isso aqui é uma função crescente. Então nós teremos aqui então crescente, temos aqui então não é monótona e temos decrescente. Viu como ficou muito simples? Então nós podemos então marcar a nossa alternativa correta aqui como sendo alternativa, veja, alternativa aqui então A. Veja aqui comigo então a questão número 9. Dadas as sucessões, a nossa primeira sucessão aqui nós temos assim, primeira sucessão, nesse caso nós temos aqui então 6, temos aqui o 10, temos 14, 18, aqui nós temos 22, até lá. Temos aqui a nossa segunda sucessão, temos o 3, 6, temos 12, temos aqui então 24, até lá meu amigo. Temos aqui a nossa terceira sucessão, é aqui 3A, o nosso primeiro termo. O segundo termo aqui nós teremos 3A menos 2, o terceiro termo teremos aqui então 3A menos 4, e o último termo teremos 3A menos, nesse caso temos aqui então menos 6, exatamente assim. Muito bem, nós queremos aqui se isso aqui é uma PA, ou é PA, PA, PG, ou é PA, PG, PA. Nesse caso aqui temos PG, PA, PG. Temos aqui então PA, PA e PA. Preste atenção na nossa primeira secção. Veja aqui comigo, nós temos aqui 3. Veja aqui comigo, nós temos aqui então 6, 10, 14, 18 e 22. Então concorda comigo que isso aqui é a diferença entre 6 até 10 é igual aqui a 4. Daqui para aqui é igual a 4, daqui para aqui é igual a 4, aqui também é igual a 4. Então nós podemos afirmar que a nossa primeira secção, mais ou menos assim, isso aqui é uma PA, nesse caso. Faça a diferença. 18 menos 14 é igual a 4, 14 menos 10 é igual a 4, 10 menos 6 é igual a 4. Então isso aqui é uma PA de razão 4. Vejamos aqui então a nossa segunda seção. Aqui nós temos 3, temos 6, temos 12, temos 24. Então, se você fazer uma divisão aqui entre 6 com esse 3 é igual a 2, divide aqui então 12 com esse 6 é igual então a 2, divide esse 24 com esse 12 é igual aqui também a 2. Então, isso aqui é PG. Nós teremos aqui então PG de razão 2, nesse caso. Aqui tem razão 4, PA, aqui está PG de razão 2. Agora nós podemos ver essa nossa opção daqui. Aqui veja, isso aqui é uma PA. Veja, se eu fazer a diferença entre isto aqui, com o segundo termo, isso aqui, que é 3A menos 2 menos o 3A. Veja, posso cortar isto com isso simétrico, resultando aqui tem menos 2. E se eu fazer então, isso aqui é o nosso terceiro termo menos o segundo, teremos aqui então 3A menos 4 menos, entre parênteses, 3A menos 2. Então teremos aqui então 3A menos 4, esse menos teremos que fazer então distributiva com todos os elementos que estão dentro dessas parênteses. Nós teremos aqui então menos 3A, aqui nós ficaremos então com mais 2, então isso com isso aqui nós podemos cortar, visto que são simétricos, e esse menos 4 com esse mais 2, teremos aqui simplesmente o menos 2. Veja, isso aqui a razão aqui é de 2, ou seja, é uma PA de razão 2. Nós teremos aqui então por fim PA, então nós podemos afirmar que isso aqui é PA, PG, PA. Teremos aqui então PA, PG e PA. A alternativa correta como sendo aqui a nossa alternativa B. Nós temos aqui então, considera a seguinte progressão aritmética. Finalmente aqui então identificou que uma progressão aritmética, ou seja, uma aqui então PA, nesse caso então a progressão aqui então aritmética. E qual o seu termo geral? Nós criamos aqui então o termo geral dessa nossa sucessão aqui, ou seja, isso aqui é uma progressão aqui geométrica. Então veja, o nosso termo geral de uma progressão aqui então PA é dada por essa fórmula assim. Nós teremos aqui então o AN sendo igual a A1
somado por n menos 1 multiplicado aqui então pela sua razão. Então nós podemos identificar qual o A1 nessa nossa seção daqui e qual é a nossa razão nesse caso. Nós teremos aqui então o A1 sendo igual a menos 40, esse termo que começa aqui, esse aqui então menos 40 é o nosso A1, e para encontrar a razão, basta fazer então a diferença entre dois termos consecutivos, sempre aqui então o seguinte menos o anterior. Nesse caso nós teremos aqui então menos 27 menos 40, ou seja, menos 40, nós teremos exatamente assim, a razão será igual a menos 37 menos, entre parênteses aqui está menos 40. Nesse caso nós teremos aqui, então, podemos continuar aqui embaixo, nós teremos aqui então a razão será igual o menos 37, veja, esse menos com esse menos é igual a mais, teremos aqui então mais 40, isso aqui resulta aqui apenas em 3. Nós teremos aqui então a razão sendo igual a 3. Muito bem, nós podemos então substituir o nosso elemento, nosso termo geral, que é isso aqui. Vamos encontrar então o termo geral que estão a precisar. Teremos aqui então o AN sendo igual a A1, o A1 é menos 40, teremos aqui então menos 40 somado com N menos 1 vezes a nossa razão. A razão aqui então é 3. Nesse caso teremos aqui então nosso AN sendo igual a menos 40. Esse 3 terá que fazer então aqui distributiva, multiplicaremos com isto e multiplicaremos com esse menos 3. Teremos aqui então mais 3n, esse menos 1 então vezes esse 3, teremos aqui então menos 3. E agora então faça o cálculo entre isto com isto, visto que são termos semelhantes. Teremos aqui o nosso AN é igual a 3n, então menos 40 menos 3 é igual a então menos 43. Como sendo aqui então nosso termo geral, nós podemos ver nesse caso então a nossa alternativa correta é exatamente aqui então a alternativa A. Podemos ver aqui está a questão número 11, meu amigo, do momento que nós vamos explicando, vai passando aqui no canal, se inscreva ali, clica naquele pontinho da vermelho que é se inscrever, clica em inscrever e também compartilha esse conteúdo então com os amigos, seus colegas. Eu acredito que também vai lhe ajudar isso aqui. Meu amigo, preste atenção aqui na questão número 11 e acompanhe aqui comigo. Temos assim, numa progressão aritmética, o primeiro termo é 6, teremos aqui o nosso A1, que é o nosso primeiro termo, sempre o primeiro termo aqui é o nosso A1, disse que o A1 é igual a 6 e a razão é igual a 4, ou seja, a nossa razão é igual a 4. Qual é a soma dos primeiros 20 termos dessa nossa então progressão aqui aritmética? Ou seja, a soma dos nossos então 20 primeiros termos será igual então a quanto? Meu amigo, a forma da soma de progressão aqui então aritmética é essa daqui. Nós teremos aqui então a soma dos n termos de uma progressão aritmética é dada aqui então pelo quanto? Por o A1 mais o AN, que divide aqui então por 2. Não se esqueça de multiplicarmos aqui então pela quantidade dos termos que serão somados. Mais ou menos assim. Veja, o A1, nós temos aqui então o A1 é igual a 6 e o AN é igual aqui então o A20. Nesse caso é o nosso enésimo termo, o nosso então A20. E quanto mais o N são a quantidade dos termos. E nesse caso teremos aqui então 20 termo. O que nos faz aqui encontrarmos para nós substituirmos aqui é apenas o nosso A20. Então é muito simples encontrar aqui o A20. Veja, se você tem aqui então o A1 sendo igual a 6, então é muito simples de você encontrar o A20. Nós teremos assim, o A20 será igual a A1 somado aqui então com 19 razão. Basta fazer aqui a diferença entre então esse 20 aqui menos esse 1. Teremos aqui então 19 razão. Neste caso, como nós já temos a razão sendo igual a 4, nós teremos assim, o nosso A20, A1 é 6, teremos aqui então 6, mais 19 vezes a razão aqui então é 4. Nesse caso, nós teremos aqui nosso A20, será igual 19 vezes 4, isso aqui é igual a 72. 72 mais esse 6, nós teremos aqui então 82, como sendo o nosso A20. Agora nós podemos então partir e substituirmos os nossos elementos aqui. Ou seja, teremos aqui então a soma dos 20 termos será igual a A1. O A1 é 6, teremos aqui então 6, mais o AN aqui é o nosso então enésimo termo. Nesse caso aqui então é o nosso 82, teremos aqui então 82. Tudo isso aqui está multiplicado pela quantidade dos termos. Nesse caso teremos aqui então 20 termos sendo somados, dividido aqui então por 2. O 2 é exatamente assim. Logo, a soma dos 20 termos será igual, veja,
Isto com isto aqui nós podemos simplificar. Isto com isto aqui. Aqui ficamos com quanto? 10. Ou seja, aqui embaixo nós ficaremos com 1. E aqui em cima nós teremos 6 mais 82. Tudo isso aqui está multiplicado aqui por 10. Veja, 6 mais 86. Isso aqui resulta em 88. Nesse caso teremos aqui então a soma de 20 termos é igual a 88 vezes o 10. Que resulta em 880. Então a nossa alternativa correta é exatamente aqui a alternativa B. Nós temos isso aqui, diz assim. Quais são os 4 termos da progressão geométrica do termo geral? O termo geral é quanto? O termo geral temos aqui então o UN é igual a 2 vezes o menos 1 sobre 2. Tudo isso aqui está elevado a N menos 1. Teremos aqui então o N menos 1. Agora, está a perguntar aqui então quais são os 4 termos dessa progressão, os primeiros 4 termos. Nesse caso, nos primeiros 4 termos, seria aqui então nosso o A1, o A2, o A3 e o nosso A4. Nesse caso assim. Agora, aqui, ao invés de nós colocarmos o A1, o A2, o A2, seria aqui então o U1, o U2, o U3 e o nosso U4. Nós podemos dizer assim. O U1 será igual, basta levarmos esse 1, colocarmos no lugar de N aqui e coloca aqui no lugar de N. Isso aqui será igual a 2 vezes o menos 1 sobre 2 elevado aqui então a 1 menos 1. Isso aqui será igual a 2 vezes, veja essa parte daqui, 1 menos 1, essa parte daqui está igual a 0, então menos 1 sobre 2, tudo isso aqui está elevado aqui a 0. Resulta aqui então em 1. Teremos aqui 1, então 2 vezes 1 é igual a 2. Viu como ficou? Agora nós podemos calcular aqui nosso U2. O U2 será igual a 2 vezes o menos 1 sobre 2, tudo isso aqui elevado aqui então a 2, menos 1, que será igual a 2 vezes menos 1 sobre 2. Aqui em cima nós ficaremos com quanto? 2 menos 1 é igual então a 1. Logo, essa parte aqui está elevado a 1 é a mesma coisa. Ficaremos aqui então com menos 1 sobre 2. Então, isto vezes 1 sobre 2, eu posso cortar isto com isto, ficando aqui então menos 1. Teremos aqui então menos 1. E agora o próximo termo que é o nosso U3. O U3 será igual a 2 vezes o menos 1 sobre 2. Tudo isso aqui elevado aqui então a 3 menos 1, que será igual a 2 vezes, temos aqui então menos 1 sobre 2. Nesse caso elevado aqui então 3 menos 1 é igual a 2. Nós teremos aqui então 2, que resulta aqui então 2 vezes, veja, o número negativo aqui então elevado ao número positivo. Teremos o número positivo. Nesse caso teremos aqui então 1 sobre 4. Visto que esse 2 é elevado, está elevado a esse 1 e também a mesma coisa esse 2 elevarmos a esse 2. Resultando aqui então em 1 quarto. Nesse caso ficaremos aqui então com 2 que divide por 4, que será a mesma coisa então 1 sobre 2. Simplifica, divide aqui então por 2, aqui também por 2. Ficamos aqui então 1 sobre 2. Agora o nosso último termo, que é o nosso U4, será igual a 2 vezes menos 1 sobre 2. Tudo isso aqui elevado então a 4 menos 1, que será igual a 2 vezes menos 1 sobre 2, elevado aqui então a 3 positivo. Nesse caso, o número negativo elevado a um expoente aqui então positivo, mas nesse caso aqui então, expoente aqui está ímpar, aqui é par. Aqui como é ímpar, então teremos aqui então o resultado negativo. Logo nós ficaremos aqui então com 2 vezes 1 sobre oitavo, mas aqui então o negativo dele, mais ou menos assim. Agora nós podemos então simplificar isto com isto, aqui embaixo ficamos com 4, ou seja, é a mesma coisa menos 1 quarto. Então essa nossa progressão geométrica nesse caso será igual a quanto? A 1. Teremos aqui então o menos 1 nesse caso, ou seja, começou aqui no 2. O 2, teremos 2, a seguir aqui então menos 1, a seguir mais aqui então é 1 sobre 2 e por último menos 1 quarto. Exatamente então assim. Logo a nossa alternativa corretíssima aqui então nós teremos alternativa C. Muito bem. Podemos passar para a questão de número 13. Nesse caso aqui, então, número 13, nós teremos exatamente assim. Veja, como classifica, então vou ter que estar a ler aqui. Veja, tem que pegar uma nova folha para nós resolvermos isso aqui. Temos assim. Como classifica a monotonia da progressão geométrica do termo isto aqui? Meu amigo, isso aqui é uma PG. Nesse caso, teremos aqui então PG. Disso aqui temos aqui então UN sendo igual a quanto? A 3 vezes. Temos menos 2 elevado aqui então a 2N menos 1.
Nesse caso, então, como é que nós podemos classificar quanto a sua monotonia, isso aqui, se é crescente ou decrescente? A monotonia em si, ou é crescente ou é decrescente. Então, caso não seja crescente nem decrescente, vamos dizer que então não é monótona. Mas nesse caso aqui, então, ou essa função aqui será crescente ou decrescente. Para você classificar se uma função é crescente ou decrescente, aplique essa fórmula aqui que é mais correto. Teremos aqui então o n mais 1, ou seja, o termo aqui então anterior, nesse caso nós podemos formar aqui então uma progressão geométrica, nós podemos ter aqui uma PG mais ou menos assim. PG será igual aqui a... Temos 2, temos 4, temos 8, temos 16. Ou seja, PG aqui está de razão, nesse caso está de razão 2. Então, se esse PG aqui, veja, o termo aqui 4 é sempre maior do que o termo anterior. Então, nós podemos dizer que então, o n mais 1, ou seja, o termo aqui então seguinte, é sempre maior do que o termo aqui então, o n. Então, pode ser então maior ou igual. Então, uma progressão aqui sempre pode ser assim, maior ou igual. Nesse caso, nós podemos ter aqui então o PG sendo igual aqui então 2, 4, 4, tá vendo? Mais ou menos assim para lá. Mas isso aqui será uma sucessão simplesmente. Então, mas a forma mais correta de aplicar seria exatamente assim. Mas, nesse caso, como você está no exame de admissão, nós podemos descobrir se isso aqui é crescente ou decrescente apenas só por substituição dos termos aqui. Você pode fazer assim. O 1 será igual, ou seja, calcula aqui então o 1. O 1, isso aqui é uma conta 3 vezes, aqui temos então menos 2, elevado aqui então 2 vezes 1, menos 1. Nesse caso, nós teremos aqui então 3 vezes, essa parte daqui, 2 vezes 1 é igual a 2, esse 2 menos esse 1. Teremos aqui então menos 1, então, teremos aqui então, ou seja, não menos 1, 1 positivo, porque o 2 menos 1 é igual então a 1 positivo, ficando aqui com menos o 2 elevado a 1, é a mesma coisa, então menos 2, isso aqui resulta em ter menos 6, o nosso primeiro termo. Teremos aqui então o segundo termo, que é o 2, será igual a 3 vezes o menos 2, tudo isso aqui está elevado a 2 vezes o 2, nesse caso aqui. Coloca para o lugar de 2, ou seja, no lugar de n coloca então 2. Teremos aqui então 2 vezes 2 menos 1, que resultará aqui em 3 vezes, veja, aqui nós teremos menos 2, 2 vezes 2 é igual a 4, então 4 menos esse 1, teremos aqui, mais ou menos, teremos o 3, teremos aqui então 3. Logo, essa parte daqui então resulta em menos 8, então 3 vezes menos 8, teremos aqui então menos 24. A tendência aqui então é decrescer, sempre vai ter que decrescer até lá no menos infinito. Ou seja, quanto à monotonia, isso aqui então é decrescente. Quanto a monotonia é decrescente, mais ou menos assim, decrescente. Agora então a nossa alternativa correta é exatamente aquela alternativa B, é decrescente. Veja, nós podemos então prosseguir aqui então com o número 14. Podemos ver então a questão número 14. Meu amigo, questão 14 temos aqui então, numa progressão geométrica, nós temos aqui então PG, nesse caso. Disse que essa progressão geométrica é formada aqui então por 2, 6, temos 18, temos aqui então 54, mais ou menos assim, até lá. Agora, qual é a soma dos 10 primeiros termos? Nós queremos aqui então a soma dos 10 primeiros termos. Meu amigo, aqui nós encontramos a soma desses primeiros termos. É muito simples, basta nós aplicarmos a nossa forma da soma de termos finitos de uma PG. A soma dos n termos de uma PG será igual a A1 multiplicado aqui então por a razão elevado aqui então a n. O n é a quantidade dos termos, menos 1. Tudo isso aqui está dividido aqui então por Q menos 1, ou seja, a razão aqui está menos 1, mais ou menos assim. Nesse caso aqui então o n é igual a 10, o que nos faz aqui então nosso A1, o A1 aqui então já temos é igual a 2, teremos aqui então 2, e a razão, basta então fazer a divisão entre 6 que divide por 2 é igual a 3, 18 que divide então por 6 é igual a 3, 54 que divide por 18 também será igual a 3, ou seja, a nossa razão também representa-se aqui pela letra Q, é igual aqui a 3, simplesmente assim. Então nós podemos então substituirmos esses nossos elementos aqui. Teremos aqui então a soma dos 10 primeiros termos será igual a A1, A1 é 2, entre parênteses, a razão aqui então é 3, teremos aqui então 3 ao quanto a 10 menos 1, tudo isso aqui está dividido por quanto? Por razão, a razão aqui então é 3, menos 1. Logo, a soma dos 10 termos será igual, veja, aqui embaixo ficaremos com 2, 3 menos 2, isso aqui é igual a 2 aqui, e cortaremos isto com isto, ficando aqui então a 3 dota a 10 menos 1.
Como sendo aqui então o nosso resultado, mas calma aqui, nós teremos aqui então a soma dos três termos. Se levar a sua máquina calculadora, digitar aqui então 3 elevado a 10, vamos encontrar então um número exatamente assim, 59049, mais ou menos assim, que teremos então menos 1. Isso aqui resultará aqui então a soma dos 10 primeiros termos em 59048. Visto que reduzimos apenas uma unidade, mais ou menos assim. Então, essa alternativa nós podemos encontrar aqui na alternativa que é 59.048. Nesse caso, temos aqui então 59.048. Alternativa aqui C. Muito bem, muito bem, muito bem. Nós teremos aqui questão número 15. Numa sucessão, tem 4 termos. Ou seja, numa sucessão mais ou menos assim, sucessão aqui, temos 4 termos, o A1, o A2, o A3 e o A4, são 4 termos. Agora temos assim, os primeiros termos formam PG, ou seja, os 3 primeiros termos formam aqui então PG, e de razão 2, a razão disto aqui é igual aqui a 2. Temos os 3 últimos termos, formam PA de razão 4. Temos aqui então os 3 últimos termos, formam aqui então uma PA de razão 4. Veja aqui comigo, veja comigo. Se eu tentar verificar aqui na linha A, nós teremos quanto? Teremos aqui então menos 4 que divide então por menos 2. Isso aqui é igual a 2, a razão. O menos 8 que divide então por menos 4. Isso aqui então é igual a quanto? É igual então a 2. Então isso aqui verifica quanto a PG. Sim, é verdade. Mas aqui está PA, visto que PA aqui será a diferença entre 2 termos consecutivos, nós podemos verificar então esse nosso último termo aqui, se bem que forma mesmo PA, como dizem aqui, nesse nosso enunciado. Temos aqui então, verificando então, menos 12 menos 8, teremos aqui então menos 12, menos, entre parênteses aqui então menos 8, exatamente assim. Teremos aqui então menos 12, menos com menos fica então mais 8, isso aqui resulta aqui então menos 4. Logo isso aqui também não verifica, então nós podemos descartar. E agora aqui então B não verifica a parte de PG, visto que o menos 8 que divide então para o menos 12 nunca vai ser igual aqui a 2, não verifica, nós podemos descartar. Aqui também não verifica, o único lugar que verifica aqui então é D. A nossa alternativa correta aqui então é D. Veja, se você fazer assim, o 4 que divide por 2 é igual a 2, forma aqui então PA, ou seja, PG. Faça aqui outro que divide então por 2 é igual aqui então a 2, então forma assim, PG. Então verifica aqui então para a nossa condição de PG, os primeiros 3 termos verifica. Agora os últimos 3 termos, será que verifica? Veja, para a questão aqui de PA, temos 12 menos 8 é igual a 4, e 8 então menos 4 é igual também a 4, logo então verifica. Temos verificando aqui, também verificando aqui, muito bem, então a nossa alternativa correta, sim senhor, é igual aqui então a D, a linha D. Nós temos aqui então a questão de número 16. Temos aqui então a questão 16, falta aqui então mais 4 questões. Temos exatamente assim. Observe o gráfico f de x, h de x, g de x a seguir. Qual é a função tem limite quando x aqui é igual a 2? Ou seja, qual é dessa função tem limite dessa função aqui então? Tem limite quando x aqui então tende a 2, nesse caso. Veja aqui então na questão de número A, mas antes disso aqui, tem que desfalar aqui alguma coisa. Para que nós tenhamos um limite, isso significa que os limites laterais, nesse caso assim, o limite quando x aqui então tende a 2, dessa mesma função que nós não sabemos qual dele aqui, deve ser igual ao limite quando x aqui então tende ao 2, ou seja, quando o limite aqui, quando x tende ao 2, ao lado aqui então pode ser o lado direito, deve ser igual ao limite quando x aqui então tende ao 2 para o lado aqui então esquerdo, mas essa é uma função que eu ainda não sei. Viu? Essa aqui é a nossa condição. Basta que verifique isto aqui. Nós podemos dizer que então o limite, quando o x então tende a esse meu lugar aqui de 2, ele assim existe. F de x então veja, quando esse x aqui ainda tende aqui a 2 por lado aqui de f de x, então eu devo escrever aqui. O f de x, que é o limite do f de x, quando esse x aqui ainda tende a 2 para o lado então positivo, isso aqui é igual a quanto? Veja. Se eu aproximo aquele lado positivo, este lado aqui então, valores maiores do que 2, nesse caso aqui, câmera aqui na desfocando, meu amigo, patrocinem câmera aqui então, melhor a câmera aqui, estamos a sofrer, temos exatamente assim, veja, exatamente assim,
Quando esse tende aqui está 2 para o lado positivo, isso significa que esse limite aqui então tende ao mais infinito. Exatamente assim. Vai ver, não termina, vai até mais infinito. Nós podemos dizer que então, quando esse limite aqui então tende a 2 para o lado aqui está positivo, será qual está mais infinito? Caso você ainda tenha dúvidas sobre esse tipo de assunto, temos aqui nossa playlist de limite, então confira lá no canal, entra no canal aqui, então confira, caso você tenha dúvidas sobre esse tipo de limites a partir do gráfico. Temos aqui então o limite quando x tende a 2 para o lado então aqui esquerdo, de f de x, nesse caso. Isso aqui é igual a quanto? Veja, verificando bem aqui, nós teremos que isso aqui se aproxima a 2, mas sempre aqui tende a mais infinito. Nós teremos aqui então mais infinito, ou seja, esse limite aqui então existe. Temos aqui então o limite então existente nesse caso. Agora então temos aqui a questão de h de x. H de x temos aqui então o limite, quando x então tende a 2, para o lado então positivo de h de x, será igual, veja, quando o limite tende aqui então a 2 para o lado positivo, verifica então assim, veja, esse limite aqui sempre se aproxima aqui então de 2. Teremos aqui então se aproximando aqui também de 2, mas não pode chegar aqui então no 2. Nesse caso, se aproximando de 2 é igual aqui a 2, ou seja, esse limite aqui é igual a 2. Agora, o limite quando x então tende a 2 para o lado então esquerdo de h de x, teremos, veja comigo, se você tentar verificar aqui, teremos aqui então, isso aqui se aproxima sempre de 1, isso aqui se aproxima de 1, sempre se aproxima daqui de 1, teremos aqui então, isso aqui é igual a 1. Veja, o limite aqui então à direita, o limite esquerdo são diferentes, nós podemos dizer que então, esse limite aqui então não existe, teremos aqui então não existe nesse caso. Agora, vamos verificar aqui então o nosso último caso, que é g de x. Veja comigo, o limite, quando x aqui então tende a 2, positivo, lado então esquerdo, direito nesse caso, de g de x será igual, vejamos, lado então aqui a direito, teremos aqui então limite sempre se aproximando aqui de 2, sempre aqui então tendendo aqui a 1, sempre aqui tendendo aqui a 1, ou seja, esse limite aqui então é igual a 1. Teremos aqui então sempre igual a 1, logo o limite, quando x aqui ainda se aproxima de 2 para o lado então esquerdo, de g de x, teremos, veja, esquerdo este lado aqui então, são valores então inferiores a 2, teremos aqui então, se aproximando daqui exatamente assim, veja, tende aqui sempre se aproxima também aqui a 2, exatamente assim. Nós teremos aqui então, isto aqui sendo igual a 1 também. Então, ou seja, esse limite com esse limite são iguais, nós podemos dizer que esse limite aqui então existe. Então, se esse limite aqui então existe, podemos dizer que então, limite que existe aqui então é f de x e g de x. G de x, nesse exato momento é assim. Agora, a nossa alternativa correta aqui, então, poderia ser a alternativa A, o f de x e g de x. Muito bem, tendo percebido isso, então nós podemos então, partir aqui para a questão de número 17. Falta aqui ainda 3 questões para nós fecharmos com essa nossa aula aqui, com chave de ouro. Temos exatamente a questão número 17, veja. Temos uma função que é g de x sendo igual a quanto? Teremos aqui então isto aqui que é x mais 5. Aqui nós teremos 5. Aqui em cima disse que se o x aqui for diferente de menos 1. E aqui embaixo demos que se o x for igual a menos 1. Um amigo, nós queremos aqui então se tem limite quanto x é igual aqui a menos 1. Agora, se isso aqui tem limite ou não, nós vamos verificar. A condição é de que o quê? É de que o limite, quando o x aqui então tende a quanto? A menos 1. Por lado aqui então direito, deve ser aqui então igual a limite, quando o x aqui então tende para menos 1 nesse caso, por lado aqui então esquerdo. Isso aqui, basta que existe, não vamos ter que dizer que sim, o limite disso aqui será igual quando o x aqui então tende a 2, por lado aqui então, ou seja, a 2 simplesmente. Aqui então de g de x, aqui também de g de x, não se esqueça aqui também de g de x. Mas atenção! Nos limites não nos interessamos quando essa função é igual àquele ponto. Só apenas nos interessamos quando essa função tende àquele mesmo ponto. Ou seja, tanto aqui está à esquerda, assim como à direita, apenas só tendendo. Então, caso você também tenha dificuldade de limites, temos aqui uma playlist completa de limites. Verifica aí no canal, vai te ajudar muito mesmo. Então, sendo assim, nós podemos partir para a resolução disso aqui. Nós podemos calcular então o limite quando essa função aqui tende à direita nesse caso, veja.
Se calculamos aqui então o limite de g de x, quando isso aqui tende aqui então à esquerda, nós podemos verificar essa nossa função daqui, veja. No limite não nos interessamos quando esse limite aqui então é igual a menos 1. Apenas nos interessamos quando essa função aqui então tende aqui um ponto. Ou seja, mesmo sendo aqui então diferente, é isso que nos interessa. Então nós podemos então levar essa função aqui, visto que nos limite não nos interessamos quando essa função aqui então é igual a tendência. Só apenas nos interessamos quando essa função aqui então tende aquela mesma tendência nesse caso. Nós podemos levar aqui então essa nossa função aqui é x mais 5. Temos que colocar aqui então limite quando x então tende a menos 1 para o lado daqui esquerdo, de quanto? De x mais 5. Veja, o x nós podemos colocar mais para você ver bem. Vamos fazer uma análise aqui. Isso aqui é o valor de x, veja. Se isso aqui está tendendo aqui então para o lado então esquerdo, nesse caso este lado aqui, valor então menor do que isto aqui. Então, nesse caso aqui, nós podemos dizer que o valor sempre que se aproxima aqui então, a menos 1 para o lado então, esquerdo, nesse caso. Se o valor aqui, por exemplo, 0,999, mas negativo. Está a perceber? Então, nós podemos então levarmos esse 0,999 negativo e colocar no lugar de x. Teremos assim 0,999, mas esse 0,999 aqui então negativo, mais 5. Isso aqui se aproximará aqui então a 4. Ou seja, teremos aqui então 4,111. Mas nesse caso é a mesma coisa, então 4. Então se aproxima aqui então a 4. Então vamos fazer uma análise também quando essa tendência aqui é pelo lado aqui então esquerdo. Isso é direito nesse caso. Teremos aqui então o limite quando x então tende a 1, mas pelo lado então direito, aqui menos 1, é igual a x mais 5. Meu amigo, verifica aqui. Valores acima de 1, nesse caso aqui está para o lado então aqui direito, são valores que se aproxima desse 1 para o lado aqui está direito. Esses valores aqui são exatamente, por exemplo, aqui está menos, podemos verificar aqui está menos, não está para desfocar aqui então, exatamente assim, menos 1,1. São valores daqui que se aproxima sempre de 1, mas que nunca chega a 1. Então nesse caso nós podemos colocarmos aqui então o menos 1,111 para lá vai mais 5. Isso aqui é igual também. Isso aqui tem que tender aqui a quanto? A 3,999, mas isso aqui está tendendo aqui a 4. Ou seja, se aproxima aqui a 4. Nós podemos dizer que então o limite, quando x aqui então tende, vou ter que dar aqui uma resposta aqui. Tem que dar uma resposta aqui então para você perceber bem. Limite, quando x aqui então tende a 1, ou seja, menos 1, por lado aqui então esquerdo, de g de x, é igual a limite, quando x aqui então tende a menos 1 por lado aqui então direito, isso aqui é igual a 4. Veja que então, isto com isto aqui então são iguais. Logo, isso aqui então existe. Então, é igual aqui a 4. Então, a alternativa que representa melhor isso aqui, teremos aqui então a nossa alternativa B, visto aqui então disse sim. Porque o limite quando x tende aqui então a menos 1 pelo lado então esquerdo, como nós temos aqui, é igual, temos aqui então, é igual a limite quando essa função tende aqui então a menos 1 pelo lado então direito, desse g de x, sendo igual aqui a 4. Então, a alternativa correta aqui é exatamente a alternativa B, aqui, número 17. Veja aqui, então, veja comigo, temos assim. Qual é o valor de limite dessa nossa função aqui? Temos aqui então, limite, quando x ainda se aproxima de 2 pelo lado então, aqui esquerdo, dessa função que é 3x menos 4x ao quadrado. Amigo, de uma forma aqui então rapidamente, isso aqui é muito simples. Nós teremos que fazer assim. Veja, disse que o x deve se aproximar então aqui ao positivo, ou seja, a 2, mas pelo lado então esquerdo. Se nós colocarmos aqui então uma linha em si de números reais, uma rede aqui de números então reais, nesse caso aqui então rede de x, teremos aqui então o 2, então valores daqui que se aproxima desse x aqui, pelo lado aqui então esquerdo, são valores aqui então aqui, inferiores a 2, ou seja, pode ser aqui então 1,999, mas que nunca chega no 2. Então nesse caso nós podemos levar então 1,99, substituir nesse lugar aqui então aqui, e vamos encontrar então o resultado. Teremos assim o limite, quando x se aproxima de 2, pelo lado aqui esquerdo, será igual aqui a 3 vezes, colocamos aqui então 1,999, são valores até que se aproxima até de 2, mas pelo lado aqui então esquerdo, mas que nunca chega no 2, nesse caso aqui 1,9999, menos 4 vezes, essa parte daqui teremos entre parênteses 1,999 elevado aqui então ao quadrado.
Meu amigo, vou ter que fazer a operação apenas essa parte daqui então, visto que não temos mais muito tempo. Teremos aqui então 3 vezes 1,9999, isso aqui é a mesma coisa 5,999, ou seja, se aproxima aqui então a 6, nunca chega. Visto que esse número aqui então ficou 999 é um número que se aproxima então a 2. Menos, essa parte teremos aqui então menos 4 vezes. Então o número aqui então 1,999 elevado ao quadrado é a mesma coisa 3,99, sempre se aproximando daqui então a 4, mas nunca. Pessoal, vão ter que me perdoar aqui. Vão ter que me perdoar mesmo. Temos aqui é menos 2, não é menos 4. Aqui então, aqui, mas ainda não se estragou nada. Temos aqui então aqui menos 2, aqui está menos 2, aqui está menos 2, né? Menos 4. Logo nós teremos assim, o menos 2 vezes 3,999, isso aqui resulta aqui então em menos, teremos aqui então menos 8, ou seja, menos 7 nesse caso, menos 7,9999. Então se você fazer essa operação, isso aqui vamos encontrar aqui. Então, vamos dizer que isso aqui então se aproxima aqui então a menos 2. Veja, isso aqui é menos. Aqui temos menos 7, viu? O 5 com menos 7 maior, aqui tem menos 7, logo está aqui menos 2. Tá, isso aqui está a alternativa correta, exatamente aqui está a alternativa C. Muito bem, nós podemos passar aqui para a questão de número 19. Temos um limite quando x então tende a 5, de x elevado ao quadrado, menos 5x. Aqui nós temos então x elevado ao quadrado menos 2x menos 15. Meu amigo, nesse caso aqui você pode fatorizar aqui em cima. Teremos x colocando em evidência, visto que o x aqui é comum. Ficaremos aqui entre parênteses com x menos 5. Mas aqui embaixo, isso aqui é uma equação quadrática. Nós podemos fatorizar aqui usando o quê? A forma fatorial de uma equação quadrática é exatamente assim. O a entre parênteses x menos x1 multiplicado aqui então por x menos x2. Vou ter que apressar aqui então a minha câmera, já não tem mais carga, eu não posso terminar isso aqui então continuar depois. Temos aqui apenas que fazer então duas questões. Então vou ter que fazer aqui um pouquinho rápido, veja. Essa parte daqui, como é uma equação quadrática, visto que a forma fatorada é exatamente assim, então nós podemos então encontrar as suas raízes e substituirmos aqui. Veja, eu posso encontrar então as raízes usando aqui soma e produto. Nós teremos aqui então a soma é igual a menos b, que divide aqui por a, o produto será igual a c, que divide então por a. Visto que a soma essa parte daqui então é igual a... Ou seja, o b, essa parte daqui então é igual a menos 2, teremos aqui então menos, entre parênteses menos 2, que divide aqui então por 2, por o a aqui então é 1, isso aqui resulta aqui então em 2 positivo. Agora o produto nós teremos exatamente assim. O c que divide por a, o c aqui então é menos 15, teremos aqui então menos 15, que divide aqui por o a é 1, isso aqui resulta aqui então menos 15. Logo nós vamos procurar dois números, de modo que ao somarmos será igual aqui a 2, e o produto dos mesmos números teremos aqui então menos 15. Muito bem, muito bem. Nesse caso aqui está pensando apenas um pouquinho, nós teremos que esse número aqui então é 3 e 4. Aqui também teremos 3 e 4. 4 como 3 e 5. Teremos aqui ainda 3 e 5. Aqui 3 e 5. Visto que 3 vezes 5 é igual a 15, mas para que esse número aqui ainda seja negativo, aqui o resultado desse produto, um desses aqui deve ser negativo. Então, nesse caso, nós podemos levar em consideração aqui está na soma. Tá? Para que o resultado aqui está de número positivo, isso significa que essa parte deve ser aqui está negativo. O menor número, teremos aqui então menos 3 mais 5 é igual aqui a 2. Aqui então teremos aqui negativo, menos 3 vezes 5 é igual então a menos 15, percebeu? Caso você tenha dúvida sobre esse tipo de causa, aqui temos a nossa aula aqui de equações quadráticas. Temos aqui meio de, usando o meio de resolvente, usando aqui então soma e produto. Aqui você poderia usar de qualquer forma, ou que nos interessa apenas encontrar suas raízes. Logo teremos aqui então as suas raízes, o menos 3, aqui então 5. Podemos substituir aqui, nós teremos aqui então o a aqui, o a é 1 aqui então não interessa, já mais não interessa esse a aqui, porque é 1. Teremos x menos, o x1 considerando aqui 2 é menos 3, logo então fica então positivo, como aqui é menos, teremos aqui então mais 3, multiplicado, como aqui então x2 é 5 positivo, então teremos aqui então x menos 5, viu? Agora nós podemos levar isso aqui então para aqui, teremos aqui então o x mais 3, multiplicado aqui então por x menos 5, então nós podemos cortar isto com isto, ficaremos aqui então com x, aqui x mais 3, logo nós teremos aqui, teremos isso aqui, então coloque a tendência aqui, teremos 5,
que divide, colocando a tendência aqui então 5, teremos 5 mais 3 é igual a 8, exatamente assim. Viu como ficou simples, mais ou menos assim. Veja então aqui a nossa, que opção? Aqui é a opção A. Vamos ver aqui então, última questão. Última questão também é uma questão aqui simples, veja. Teremos aqui então limite quando x tende ao infinito de uma função aqui então 4x elevado ao quadrado mais x mais 1. Aqui teremos então 1 menos 2x elevado ao quadrado. Meu amigo, se você levar essa tendência e colocarmos aqui na variável, teremos aqui então uma determinação infinito sobre infinito. Então, as determinações infinito sobre infinito é muito simples. Basta fazer o quê? Leva ou seja, o termo do maior grau aqui não está no numerador e também o termo do maior grau aqui não está no denominador. Simplesmente assim. Teremos aqui então o limite quando x então tende ao infinito. Aqui em cima teremos então 4x elevado ao quadrado. Aqui embaixo teremos então menos 2x elevado ao quadrado. Corta isto com isto. Teremos aqui então 4 que divide então por menos 2. Isso aqui resulta em menos 2. Viu como ficou muito simples? Então é assim que você pode fazer. Caso você também tenha dúvida sobre esse tipo de assunto aqui, temos aula aqui. Então confira as aulas. Você vai ficar então muito craque aqui em matemática. Então, terminamos por aqui. Felizmente a carga então aqui não se apagou a nossa câmera. E te vejo nas nossas próximas aulas, que será a nossa segunda parte. Até lá. Não se esqueça, maior cuidado de se inscrever aqui no canal. Compartilhe esse conteúdo. Eu sei que você tem um colega, tá vendo? Apresenta aquele seu colega. Apresenta esse conteúdo aqui. Junto, então, vamos aprender e aprender. Até as nossas próximas aulas.